vai ser muito importante para a gente amadurecer tanto o tema escolhido, assim como a qualidade técnica e humana dos palestrantes. Eu acho que isso é fundamental, a questão do humanismo. Isso, quer dizer, coisa estranha, né? Quer dizer, hoje a gente está discutindo empatia e humanismo, uma profissão que, se não tiver isso, não é profissão, né? É uma Verdade. técnica, né? E a gente vai falar com técnica. A gente está faltando 1 minuto para começar, e eu estou fazendo isso para de aquecimento aí, que eu acho que vai ser importante. Queria agradecer ao Ives, tá? Procurei ver um pouco de você. Você é um cara excepcional. Parabéns, Annalise, pela escolha. O Diego é uma pessoa tranquilíssima, né? Nós estivemos hoje à tarde juntos, conversamos bastante. E o Bruno tem desempenhado um papel assim fundamental nessa tragédia humana que é, e transplantando o coração no meio de uma tragédia humana com sucesso, né? Isso daí é um É, feito do Hospital Copstar, em que mostra uma cardiologia muito forte e desafiando tudo, né? Como uhum, diria aqueles militares de forças especiais, o impossível é aquilo que ainda não foi feito. E o nosso desafio é, com uma linguagem própria, trazer mais gente para que essa reunião se torne uma reunião nacional, Olga, que eu acho que é fundamental. Cuidadores de pessoas, né? Nós não somos tratadores de doenças, somos cuidadores de pessoas. Principalmente é que a gente é um país, né? E como país tem pessoas diferentes e a gente tem que aprender a conviver. Essa sessão foi o cerne dessa questão, é como discutir, como elaborar uma relação que já nasce do conflito, né? Alguém desesperadamente precisando de técnica, carinho, amor, e a outra pessoa que gosta do que faz, ama o que faz, mas também é uma profissão. E a pessoa, em vários momentos, se divide entre ser um profissional objetivo, sério, enfim, fazendo as coisas, mas é uma profissional que realmente é um ser humano obrigada aí também. pela Eu acho. presença de vocês. Eu quero agradecer primeiro os palestrantes, né, que aceitaram gentilmente o nosso convite. Agradecer a Olga, né, por ter aceitado a moderação. Enfim, hoje é a terceira sessão, né, do grupo Relação Médico-Paciente, e o tema é um tema muito interessante, né, porque é um tema atual, pertencente a esse mundo moderno, como o Guaris falou muito bem, com uma tecnologia tão avassaladora que a gente vive no dia a dia. Apesar de estarmos no meio de uma pandemia, parece que essa tecnologia ela se sobressaiu, né? E aí gera uma série de reflexões, né? Como se sente o médico que instala um ECMO, por exemplo, né? Como o Bruno vai abordar aqui esse assunto. Como é que é isso, né? Como é que é substituir um órgão tão nobre num momento limítrofe de vida e morte? Né? Como é operar sob as mãos de um robô? Como é essa sensação? Onde entra esse contexto da humanização no meio de tanta tecnologia? E nós escolhemos a Olga, eu fiquei imaginando aqui, a Olga ela é uma mulher que tem muita experiência, acho que é a pessoa que tem mais experiência em arritmia que eu conheço, e o coração ele tem um simbolismo, né, muito grande, e ele é regido por um sistema elétrico. Então, olha que coisa interessante, como é que é lidar com tudo isso, como ser humano, ser técnico, como é que a gente alcança esse equilíbrio? Então, eu vou passar a palavra para o Alfredo, que já falou uma grande entrada aí, uma maravilhosa entrada, para ele dar continuidade aí à palestra. Obrigada, pessoal. Obrigado. Eu queria deixar meu enorme agradecimento ao Dr. Flávio Cury, que tem exercido um papel fundamental para que isso seja viável. Muito obrigado pela força que você tem dado. Analice e Lorene são meninas fantásticas que realmente a ideia nossa toda é tocar coisas fortes. A Analice trouxe Ivens e, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa maravilhosa que a gente conheceu e tem a menor dúvida que vai
contribuir muito. Eu vou compartilhar um pequeno filme. Isso daí é o filme de Times, Modern Times, que é um filme dirigido por Charlie Chaplin, que ele morreu dia 25 de dezembro de 1977. E foi lançado em 1936. Ele estava no auge da crise. Então ele mostra os conflitos que tem entre o homem e a máquina. A música é Smiles, escrita por Charlie Chaplin. Um cenário aterrorizador, porque na questão nem sempre é do emprego, é o que a máquina representa na relação médico-paciente. E por isso foram escolhidos 3 profissionais. Então vamos começar por Ivens. Como eu estava sem papel, eu confiei na minha memória, eu não usei nenhuma tecnologia. Então você vai mostrar claramente que a tecnologia também pode ser bem uma aliada se usada com inteligência. Ivens, por favor, se apresente, você tem 10 minutos. Tá? Muito obrigado, doutor Guariche. Eu queria primeiro agradecer o convite da Analice, do Guariche, da Olga, da Lorraine, do Flávio. É um prazer conversar então com todos. Eu sou professor da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, da Faculdade de Medicina, coordenador da residência médica de psiquiatria no Hospital de Clínicas, que é o hospital da universidade. Vou compartilhar aqui minha tela.
o impacto, digamos assim, da inteligência artificial e dos aplicativos na área da saúde. O Dr. Guarish, então, colocou um vídeo super interessante, o Charlie Chaplin, né, mostrando como a ação com a máquina, né, e aqui representado na apresentação a inteligência artificial e pelos aplicativos, pode, se a gente não digerir com cuidado, interferir na relação médico-paciente. Vamos começar vendo o ângulo aqui, como é que o universo digital vem crescendo. Isso aqui é um editorial da revista The Economist, de 2017, e mostra aqui um crescimento do universo digital. Em 2013, existiam 5 zettabytes, né? 1 zettabyte é igual a 10 elevado a 12 gigabytes. Em 2020, a gente teve aqui por volta de 50 zettabytes, e a expectativa é que em 2025 a gente tem aí por volta de 200 zettabytes. Então, é uma expansão exponencial da quantidade de dados que nós temos acerca de cada um de nós. Além disso, além dessa expansão dos dados, a gente tem uma expansão do processamento desses dados. Então, isso aqui, em 1999, aqui é o supercomputador da época, né, que cabia aqui numa sala de 150 metros quadrados. A velocidade dele era de 2 teraflops. Ano retrasado, em 2019, foi lançado o iPhone X, né, que tem a mesma velocidade de processamento desse supercomputador, cabendo na palma da mão. Então, a gente, além de uma expansão na quantidade de dados que a gente tem acerca de cada um de nós, a gente também evoluiu bastante no sentido de processamento desses dados. Bom, diante disso, tem 2 tecnologias que, é claro, já estavam difundidas aí, em outras áreas, como na economia e em outros aspectos, incluindo, digamos assim, tem a polícia preditiva, né, que utiliza técnicas de inteligência artificial para prever um crime, por exemplo, e elas vêm chegando agora na área da saúde, né? Então, o primeiro ângulo é a inteligência artificial. Inteligência artificial é qualquer tipo de, digamos assim, de tecnologia que mimetiza a inteligência humana. Dentro desse campo, a gente tem o machine learning, que talvez seja o campo mais promissor dentro da área da saúde. Machine learning, então, são algoritmos de inteligência artificial que aprendem com a experiência para fazer predições. Na área da saúde, então, prever resposta ao tratamento, prever prognóstico, né, prever, por exemplo, se um paciente, eu sou psiquiatra, né, então se um paciente eventualmente vai ou não morrer por suicídio, e além disso ela consegue identificar também padrões eventuais numa neuroimagem para dar um diagnóstico, né, ajudar o médico a dar um diagnóstico, né. Dentro do campo do machine learning tem crescido bastante um algoritmo chamado de deep learning, né. Então deep learning é um algoritmo de machine learning que aprende de uma maneira semelhante às redes neuronais, para digerir, para fazer também uma predição, seja do prognóstico, da resposta ao tratamento e também para identificar padrões em uma neuroimagem. Bom, a gente tinha já uns quantos artigos científicos em diversas especialidades acerca do uso de inteligência artificial na área da saúde. Entretanto, em 2018, aqui em abril de 2018, ocorreu um escalonamento dessas técnicas, né? Então, o FDA aprova, pela primeira vez, um dispositivo baseado em inteligência artificial aqui para detectar retinopatia diabética nos pacientes, né? Então, esse foi o primeiro, digamos assim, dispositivo baseado em técnicas de inteligência artificial, e desde então, uma série desses dispositivos tem sido aprovados pelo FDA. Eu trouxe aqui alguns só para usar como exemplos, né? O FDA criou uma plataforma de pré-certificação de dispositivos de inteligência artificial e também de dispositivos, de aplicativos, né, dessa tecnologia mais digital que a gente tem. Então, aqui alguns exemplos. Então, aqui tem um algoritmo, um modelo que identifica câncer na tomossíntese de mama. A gente tem aqui um modelo que identifica AVC na tomografia, temos aqui um modelo que ajuda na administração, no cálculo da dose da administração da insulina. A gente tem aqui, também aqui talvez ficou mais conhecido, né? Então o Apple Watch utiliza um modelo de machine learning para identificar o ritmo de fibrilação atrial através nos seus usuários, né? Claro que aqui é só uma derivação
que o aplicativo possui, mas é um campo que vem em expansão, né? Recentemente, ano passado, foi publicado na revista The Lancet um modelo já capaz de identificar também outros ritmos utilizando técnicas de inteligência artificial usando algumas derivações do eletrocardiograma do paciente. E a gente tem, por fim, aqui também um modelo, né, baseado em algoritmos de inteligência artificial para identificar, por exemplo, câncer de fígado e de pulmão na tomografia, né? Então, aqui são alguns exemplos de modelos baseados em inteligência artificial recentemente aprovados pelo FDA. Além desse escalonamento que a gente viu com a regulação do FDA de alguns desses modelos de inteligência artificial, a gente também vê uma organização do campo científico, né? Então, a gente tem aqui dois dos principais grupos editoriais na área da saúde, desenvolvendo, então, revistas específicas para inteligência artificial e também saúde digital. Então, aqui a Nature lançou a revista Machine Intelligence e o grupo The Lancet lançou a revista The Lancet Digital Health. A gente percebe também uma organização no campo científico nesse sentido de digerir essas novas tecnologias na medicina. Então, a gente falou um pouco sobre inteligência artificial, vimos alguns algoritmos, né, alguns modelos aprovados, né? A inteligência artificial, então, aprende com a experiência para auxiliar, digamos assim, o profissional da medicina a tomar algumas decisões no dia a dia, no contato com o paciente. Esse é o potencial, né? Seja no sentido de diagnóstico, prognóstico ou escolha de tratamento. Vamos abordar um pouco os aplicativos, né? Então, trouxe uma foto aqui do Eric Topol, ele é um cardiologista americano, e ele foi um dos, digamos assim, pioneiros no sentido de explorar o impacto dos aplicativos na área da saúde. Então, ele comparou, em uma das obras dele, os aplicativos e esses gadgets que a gente utiliza, né, para monitorizar, seja o sono ou a atividade da pessoa, ele comparou a máquina de imprensa, né? Então, assim como a máquina de imprensa popularizou o conhecimento, ele acredita que esses aplicativos vai, de uma certa forma, democratizar o acesso à saúde. O paciente vai ter mais percepção da sua própria saúde. É claro que para a gente chegar nessa hipótese que o Eric Topol colocou, a gente tem que digerir muito bem e oferecer, claro, aplicativos de qualidade para os nossos pacientes. Mas esse é o potencial impacto que ele enxergou na ocasião. Esse é um slide, né? Eu sou psiquiatra, então trouxe aqui alguns casos relacionados à saúde mental. Esse aqui é um slide do Thomas Insel, que é o ex-presidente do NIMH, e ele mostrava que em 2014 a gente tinha cerca de 3 bilhões de smartphones. Ou em 2020 a gente tem já 6 bilhões, é quase um smartphone por pessoa. E a gente interage bastante com esses smartphones, né? Então aqui nesse editorial que ele publicou, ele já pontuava aqui que a gente dá mais de 2.600 toques por dia no smartphone. Provavelmente isso aumentou bastante em virtude da pandemia e, eventualmente, da aceleração desse campo da tecnologia, né? Então, aqui a gente tem digamos assim, uma oportunidade de capturar de maneira mais objetiva o comportamento do paciente, né, através da interação dele com o smartphone, da tonalidade de voz dele, né, ou através até do preenchimento, digamos assim, que o paciente pode fazer de algumas escalas, melhorando a avaliação, aqui nesse caso, do psiquiatra daquele paciente específico, né. A gente acha, por exemplo, aqui usando como exemplo o campo da saúde mental, que esse universo dos aplicativos, eles podem impactar de 3 maneiras, né? Então, a primeira seria através do monitoramento do paciente. A gente vai conseguir monitorizar de maneira mais precisa o paciente. Muitas vezes o paciente, quando vem no consultório, por exemplo, do psiquiatra, ele é muito bom em informar os sintomas do dia da consulta e dos dias imediatamente anteriores. Mas quando a gente tem que capturar informações de semanas, de 2, 3 semanas atrás, a gente não consegue capturar, a gente fica refém de um viés de memória do paciente. Se a gente conseguir monitorizar aquele paciente entre as consultas, a gente vai conseguir ter uma objetividade maior das informações acerca do comportamento daquele paciente, né? Então, o primeiro ângulo é o monitoramento do paciente. A gente acha que os aplicativos vão nos ajudar dessa maneira. Um monitoramento tanto ativo, através do preenchimento de escalas, mas também passivo, no sentido de capturar a atividade do paciente, eventualmente horas de sono, e a qualidade também eventual
do sono do paciente. Esses são alguns exemplos de monitoramento um pouco mais passivo, o que o Thomas Issel e outros pesquisadores têm chamado de digital phenotyping, né, que seria o fenótipo digital. Através dos aplicativos, a gente acha também que algumas intervenções, sobretudo aquelas relacionadas à psicoterapia, vão poder ser, digamos assim, utilizadas, né? Então, psicoeducação, TCC, a terapia cognitivo-comportamental, DBT, o uso dos aplicativos provavelmente vai facilitar essas intervenções, até entre as consultas, né? O paciente vai conseguir, interagindo com o aplicativo, receber algumas intervenções nesse sentido, né? E um ponto interessante desse ângulo é que, no ano passado, logo após o início da pandemia, o FDA, então, libera o primeiro aplicativo para terapia cognitivo-comportamental, é um aplicativo para tratar insônia. É interessante como o FDA liberou, ele liberou como uma prescrição digital, né? Então, o médico, nesse caso o médico americano, prescreve o aplicativo para o paciente, ele recebe um código e aí tem acesso àquele aplicativo por 8 semanas, no caso desse aqui específico para insônia. O outro ângulo desse universo dos aplicativos, aqui usando como exemplo o campo da saúde mental, é o ângulo dos curadores. Para a gente poder avançar no uso desses aplicativos e também nesse monitoramento, né, que a gente pode ter dos pacientes, a gente tem que ter dados que sejam coletados de maneira com qualidade, né, respeitando a privacidade do paciente e talvez o mais importante para a nossa discussão aqui, que não tornem aquela relação médico-paciente, né, que a empatia, que muitas vezes é super importante, por exemplo, numa psicoterapia, não seja retirada ou removida da consulta, né, que a interação entre o médico e o paciente não seja prejudicada nesse sentido. Esse campo do curador, né, da curadoria dos dados, do respeito à privacidade, né, da manutenção das métricas de qualidade, né, são importantes, né? Hoje a gente tem uma série de aplicativos que abordam a saúde mental, mas ainda poucos deles têm embasamento científico por trás e menos ainda foram regulamentados pelas agências de vigilância sanitária. Bom, aqui eu trouxe uma recente meta-análise sobre esse tema dos aplicativos em psiquiatria, e aqui tem os que tiveram em azul, vocês vão ver aqui na meta-análise os transtornos psiquiátricos que foram significativos, né, que o uso de aplicativos conseguiu beneficiar o paciente. Então, para sintomas depressivos, para transtorno de ansiedade generalizada, para qualidade de vida e para ansiedade social, né, o uso de aplicativos aqui foi significativo no auxílio do tratamento desses transtornos, né. Já para TEPT e para sintomas de pânico, não se teve benefício. Isso é um dado interessante, porque um dos principais aplicativos de TCC, até um aplicativo de TEPT, é o TSD Coach, que é um aplicativo americano, feito ali pelo pessoal que estuda os veteranos de guerra americano, mas que não teve aí, digamos assim, benefício no uso nesse perfil de pacientes, né? Isso aqui é um exemplo de um ensaio clínico randomizado, utilizando aplicativos aqui para intervenção em depressão, aqui do nosso grupo. O ponto interessante, até a digestão de como fazer esse ensaio clínico é interessante, a gente criou um aplicativo placebo para controlar o nosso aplicativo para sintomas depressivos, né? Então, a digestão também ela vai no sentido de como elaborar também os ensaios para estudar esses aplicativos. Bom, a gente viu o impacto que o uso dessa tecnologia pode ter aqui na saúde mental, e a gente também vê uma organização do campo lá nos Estados Unidos, né? A APA, a Associação Americana de Psiquiatria, recentemente ela criou uma plataforma para orientar os seus associados acerca desses aplicativos, né? Ou seja, verificar se o aplicativo ele consegue manter a privacidade dos dados do paciente, se ele tem conflitos de interesse, né? E outros aspectos que são importantes a gente digerir para que essa tecnologia de fato venha a beneficiar os pacientes, né? Eu separei aqui um último slide para a gente ver a questão do impacto dessas duas tecnologias na relação médico-paciente, né? Então, aqui é a relação médico-paciente habitual, né? Na psiquiatria, atualmente, o paciente vai à consulta e o diagnóstico em psiquiatria, ele é muito ligado ainda à anamnese, né? Uma anamnese cuidadosa com o paciente. A gente não tem exames que a gente pede para um paciente para dar um determinado diagnóstico psiquiátrico, e a gente acha
Então, o médico coleta as informações e, a partir da sua experiência clínica, e baseado, claro, em alguns guidelines, toma conduta em relação ao paciente. A gente acredita que, adiante, essas calculadoras baseadas em inteligência artificial, ou seja, que possam predizer a resposta a um determinado antidepressivo, ou se o paciente vai ter um determinado efeito colateral, vão auxiliar nessa relação com o paciente, né? Em que sentido? No sentido de uma maneira mais objetiva, estratificar a possibilidade de responder a um tratamento ou daquele paciente ter um determinado prognóstico negativo, né? Na psiquiatria, um prognóstico muito ominoso é a tentativa de suicídio, por exemplo. Além disso, a gente acredita que esses aplicativos, né, e esses gadgets que monitorizam o paciente, eles vão auxiliar na autoavaliação do paciente, ou eventualmente até sinalizando para o paciente quando é que ele está deprimido para ele buscar assistência, por exemplo, e que a gente vai poder fazer algumas intervenções através de aplicativos, né, de psicoeducação, algumas intervenções de psicoterapia, né. Eu sinalizei aqui em verde esses dois, digamos assim, essas duas possibilidades aqui, porque elas já escalaram, ou seja, o FDA já aprovou esses aplicativos e a gente já vai começar a lidar com elas no dia a dia da clínica, né? Mas em amarelo aqui eu coloquei as calculadoras clínicas de inteligência artificial, porque embora a gente já tenha uma série de modelos de inteligência artificial aprovados pelo FDA, na psiquiatria, especificamente, a gente ainda não tem nenhum algoritmo, nenhum modelo de inteligência artificial aprovado pelo FDA, embora a gente já tenha alguns estudos aí, sobretudo de predição de tentativa de suicídio, né? Então, esse é o potencial impacto dessas tecnologias aqui que a gente vê, pelo menos, na relação médico-paciente. Ponto importante que a doutora Olga comentou em determinado momento é que a minha visão também é que essas tecnologias vêm para ajudar, a gente que vai pilotar elas, digamos assim, né? Então, elas vêm para ajudar, nesse caso aqui, por exemplo, num monitoramento mais preciso dos nossos pacientes e também com intervenções um pouco mais precisas, né? Alguns têm chamado de medicina de precisão, outros ainda preferem o termo medicina personalizada, né? Nesse sentido, a gente lançou um livro recentemente, em colaboração com a Springer Nature, chamado Personalized Psychiatry, mostrando, então, o impacto dessas novas tecnologias na saúde mental. Por fim, é importante ressaltar duas coisas. O primeiro, o papel do curador, né? Digamos assim, a empresa ou a pessoa que vai ficar responsável pela curadoria dos dados, né, e pela qualidade e privacidade dos dados. E o segundo é a questão da empatia, né? Então, a gente acha que, na verdade, com toda essa tecnologia que está chegando, né, o médico que conseguir trabalhar a empatia com o paciente de uma maneira mais, digamos assim, que conseguir trabalhar melhor a empatia com o paciente é o médico que vai se sobressair, né, e que provavelmente o paciente vai buscar. Então, queria agradecer a todos, deixo aqui meu e-mail também para eventuais questionamentos. Bom, muito obrigado, Ives. A gente vai deixar mais para o final as discussões, foi muito rica a tua apresentação, e acredito que agora... Diego. O Diego, se apresenta aí, Diego. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado ao Guarish e a todos pelo convite. Bom, eu sou cirurgião geral do aparelho digestivo, e nos últimos anos tenho dedicado aí bastante tempo à cirurgia robótica. Realmente não é uma especialidade, né? Faz parte de múltiplos procedimentos, então o urologista opera robô, cirurgião geral, cirurgião oncológico, torácico e por aí afora. E cada vez mais a tecnologia está incluída no nosso dia a dia. Rapidamente eu vou apresentar a vocês, dentro aí, tentando para passar o tempo, os sistemas robóticos que a gente tem hoje no Brasil, um panorama mundial, as aplicações clínicas, um vídeo breve da cirurgia, falar de inteligência artificial acoplada ao robô e guardar um tempo para a nossa discussão no final. Eu acho importante só deixar registrado que existe uma empresa chamada Intuitive, que é quem produziu o robô, que é o robô Da Vinci, que é o único robô que a gente tem hoje em uso no Brasil e na América Latina. E a empresa no Brasil que representa comercialmente eles é a Stratner. Então, só tem um, não tem problema falar, né, um viagem comercial, para a gente poder sintonizar aí todo mundo. No mundo todo, a gente tem aproximadamente, são dados um pouquinho antes da pandemia, de março de 20, a gente tem quase 6 mil robôs, o foco é Estados Unidos, a Europa com 900 robôs, a Ásia e a Europa semelhante,
e no resto do mundo 295. Aqui na América Latina a gente tem em torno de 170 robôs hoje funcionando. E o Brasil apresenta 80 sistemas robóticos em atividade, o Sudeste principalmente, São Paulo em torno de 34 e Rio de Janeiro 14. Para quem nunca teve a chance de ter uma cirurgia robótica, o sistema robótico é composto de 3 partes. Aqui à esquerda da minha tela, o professor está aí, a gente tem o robô em si, que vai estar acoplado ao paciente. No meio da tela tem um console, onde o cirurgião principal, quem está operando, está sentado ali, operando com os pés, usando os pedais, e com as mãos, as manoplas, que fazem os movimentos das pinças e executam a cirurgia. E faltando o carrinho de visão, que é onde o auxiliar está enxergando a cirurgia, como se fosse uma videolaparoscopia, e por onde a gente tem as fontes de energia, de gravação e de etc. Então, esses são os 3 hardwares que compõem um sistema robótico da cirurgia. Então, aqui eu tenho um cirurgião sentado no console, operando, e do outro lado eu tenho o segundo cirurgião, que é o assistente que está no campo, o bedside assistant, que está olhando lá para uma tela, e embaixo disso tudo, ali deitado, sem aparecer, a gente tem o paciente. E a pergunta se o cirurgião que está sem luva, sem estar escovado, sem estar encostando no doente, sentado ali no console, com a manopla na mão e está fazendo um ato médico, vamos guardar essa discussão para mais tarde, mas quero levantar o questionamento para vocês. Em relação às possibilidades que o robô nos entrega, além de toda a parte de software de inteligência artificial, os instrumentos são semelhantes a uma cirurgia aberta, a uma cirurgia laparoscópica. A gente consegue executar as mesmas coisas: cortar, coagular, usar grampeadores. Eu tenho uma inteligência artificial na forma de energia avançada, então a dispersão térmica muito menor, as pinças articulam, mimetizando o movimento do punho humano, o endo-wrist do punho humano, e facilita muito a manipulação dentro das cavidades. A visão ela é 3D, a ótica é estável, ela não se mexe. Então são múltiplos benefícios que a gente encontra na tecnologia. Rapidamente, para ter uma noção da quantidade de instrumentos que a gente tem e as possibilidades de secções finas, de estruturas, de grampeamentos, etc., com a nova tecnologia. Então, essa é uma nota educacional que eu participei da publicação aqui do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, junto com outras sociedades, e a gente desenvolveu uma diretriz de treinamento para o cirurgião para executar a cirurgia robótica. E durante todo esse treinamento, existe uma fase pré-clínica, que é a fase de treinamento online, de treinamento virtual. Ele vai para simuladores virtuais, ele treina numa caixinha preta acoplada ao robô, ele faz um in-service para tratar dos problemas possíveis durante uma cirurgia com a máquina, não com o paciente, e só depois disso ele chega numa fase clínica, que ele vai operar sentado no console, tutorado por um preceptor. E depois de um número X de casos, o preceptor vai validar esse cirurgião para tirar o seu brevet e operar sozinho. E uma pergunta sempre vem na nossa cabeça, para um segundo questionamento: é possível fazer um treinamento sem tocar no paciente? Na prática, sim, né? A gente faz toda uma fase pré-clínica acoplado a simuladores virtuais, a máquinas, etc., e em nenhum momento é discutido ali a indicação cirúrgica. A gente só vai chegar nisso depois da fase clínica. Então, mais uma vez, até que ponto a relação médico-paciente está sendo tocada nesse momento do treinamento do cirurgião? Vamos falar sobre isso. Aqui eu trago uma demonstração do lado esquerdo. A gente tem um grampeador ali fazendo um treinamento virtual de como usar a máquina em relação a uma ressecção de um estômago, uma ressecção do pulmão, uma ressecção coloretal, e aí você consegue fazer de forma virtual isso tudo. No meio tem uma linha verde que está mostrando ali um segmento onde seria o ducto deferente, onde seria a artéria ilíaca, para fazer uma hernia inguinal, uma inteligência artificial nos ajudando. Mas o que me chama a atenção aqui nessas possibilidades é isso: é a possibilidade de ter um acesso remoto ao procedimento e a empresa, ou seja lá quem quiser, poder ter a métrica desse procedimento, poder saber o tempo que ele demorou, a quantidade de vezes que o cirurgião tirou as pinças do campo de visão, a quantidade de vezes que ele soltou a agulha, se o uso de energia foi um uso racional ou se ele coagulou durante um tempo maior do que o necessário. E como a gente bem sabe, se eu posso medir, se eu posso aferir o cirurgião, eu posso qualificar o cirurgião. E se eu posso qualificar baseado num vídeo, imagina a quantidade de desdobramentos que isso possa ter. Será que vai ter algum trabalho no futuro comparando os dados dessa cirurgia com desfecho clínico? Imagina a gente descobrir que o desfecho clínico é pior num grupo de cirurgiões que, por exemplo, tem um resultado abaixo de uma métrica específica.
Quem vai querer operar com um sujeito desse? Quem vai contratar um médico desse? Então, a gente está vivendo uma possibilidade real de, em algum tempo, ter a nossa proficiência validada ou baseada ou aferida por um software, por uma inteligência artificial. Isso aqui é um robô funcionando, só para entender que o paciente está ali embaixo, né? Os braços do robô estão acoplados ao paciente, e o auxiliar de campo ele fica ali manuseando os braços, usando um trocáter auxiliar de laparoscopia, entrando com pinça, com gás, com fio, mas na prática o cirurgião principal do console consegue controlar a câmera e controlar os 3 braços robóticos de forma simultânea. Essa cirurgia é uma biodigestiva, é um cálculo do colera, que vamos falar um pouquinho da inteligência artificial que poderia estar me ajudando. Nesse momento eu estou procurando a vesícula e o colero, está tudo aderido. E eu estou fazendo movimentos finos e devagar. Por que não um software me mostrando que ali embaixo havia presença de bile? E com isso eu poderia entrar no lugar certo, não precisava perder tanto tempo numa dissecção. A quantidade de energia que eu estou usando para abrir o colérico sem dispersão é no olho, né? Por que não o software interpretar qual a espessura dessa parede e poder me dizer exatamente se eu preciso usar uma energia num 5, 6, 20, 30 de coagulação de corte para ter a menor dispersão térmica possível. Quando eu identifico o cálculo, ele tem um tamanho, que eu vi antes pela tomografia, pela ressonância, mas esse software pode me dizer qual é o tamanho exato dele e eu vou descobrir qual é a pinça que eu preciso ter para retirar, se ele vai passar por dentro do meu trocáter ou não, qual o tamanho da bolsa que eu tenho que botar esse cálculo, e por aí afora. Na sequência da cirurgia, a gente vai fazer uma anastomose, uma derivação colhida com duodeno, e em se fazendo essa anastomose é necessário uma sutura manual. Todo mundo aqui já deu um ponto, nem que seja na pele, numa sutura lá no PS, e fazer uma sutura é algo difícil dentro da cavidade. Eu estou falando aí de um espaço quase que virtual, de 2, 3 centímetros, bem pequeno, onde a gente consegue, com a tecnologia me dando uma pinça de endo-wrist possível, de articulação de punho, poder dobrar, executar, puxar um fio, a câmera não mexe, ela é estática, minha visão é 3D, eu consigo fazer um ajuste milimétrico e eu me sinto tão confortável quanto se eu estivesse numa cirurgia aberta, convencional, para fazer essa derivação colédoco-duodenal, para executar essa sutura e garantir que eu não estou oferecendo nenhum risco para o meu paciente e não estou fazendo nada diferente do que eu faria se eu estivesse realizando uma cirurgia aberta, uma cirurgia tradicional para a resolução desse caso. Existe hoje no mundo 84 companhias que estão produzindo robô para algum tipo de cirurgia, seja ela cirurgia de abdômen, cirurgia ortopédica, cirurgia cardíaca, cirurgia geral, as cirurgias orificiais, transanais, cirurgias transesofagianas, transgástricas, a cabeça e pescoço, o acesso à base do crânio. Então, existe muita tecnologia aí acoplada. Para ter uma ideia de tamanho de mercado, alguns anos atrás, a Johnson & Johnson e a Google se uniram, construíram a Verb, que foi uma empresa focada só para botar um robô Johnson e Google. Acabou que a empresa ainda não entregou isso, mas eu dei esse exemplo só para ter uma noção da dimensão que esse mercado pode chegar. E para encerrar nossa apresentação hoje, eu trago esse comentário do Schopenhauer, que diz que qualquer verdade passa por 3 estágios. O primeiro, ela é ridicularizada, o segundo, ela é violentamente combatida, e o terceiro, ela é aceita como óbvia e evidente. Se me perguntarem em que momento a cirurgia robótica está hoje, eu não sei te dizer, mas torço para que seja no terceiro momento. Obrigado a todos pela oportunidade de falar e fico à disposição para a discussão. Muito obrigado, Diogo. Espetacular. Agora, Bruno. Oi, Guarish. Manda brasa, Bruno. Se apresenta e fale para a gente a coisa bacana que você está fazendo, Bom. Salvando vidas também. Meu nome é Bruno Marques, eu sou cirurgião cardíaco da Rede DOR, sou coordenador do transplante na rede, no Copstar. Sou uma pessoa que gosto muito de transplante, coração artificial, essas coisas que acarretam até um pouco no tema que a gente vai falar hoje. Eu vou falar primeiro um pouquinho do que é a máquina, né? Qual é a nossa máquina e qual é a nosso equipamento, né? É uma máquina de assistência circulatória, que hoje, principalmente, está sendo bastante falada, principalmente a ECMO, mas temos também os dispositivos de assistência ventriculares, como os corações artificiais, que tem pessoas vivendo com eles e mantendo a circulação acoplada a uma máquina. Mas eu vou focar um pouquinho mais na ECMO, que é o
o que está mais sendo falado no momento, né, que a ECMO é uma membrana de oxigenação extracorpórea. E ela é composta não só pela membrana, mas também por uma bomba centrífuga, tubos e as cânulas e um controlador desse aparelho todo. A membrana é uma membrana, como vocês podem ver aqui, o sangue entra por uma porção, dentro ele tem vários colmeias que fazem a troca do oxigênio com o gás carbônico, e depois sai do outro lado da membrana o sangue já oxigenado. Ela é impulsionada por uma bomba centrífuga, onde você vê que tem as aletas, ela, com a rotação, ela empurra, succiona o sangue e empurra ele em direção à membrana. Tem as cânulas, né, e os tubos, que são as conexões entre o paciente e a máquina. E o controlador, que vai fazer a parte toda eletrônica e do processo dessa máquina. Várias empresas possuem diferentes modelos, mas todas elas fazem o mesmo processo. Então, no final, é essa máquina que nós temos do ECMO, com o controlador, com as bombas, com a membrana, tudo acoplado ao nosso paciente. E como é que ela funciona? A ECMO, ela retira o sangue de uma veia do paciente, né? Principalmente a gente deixa ela ou na veia cava inferior, principalmente, chegando até o átrio direito. Ela sai succionada pela bomba, passa pela bomba que manda esse sangue para a membrana, e nessa membrana o sangue é oxigenado e retornando novamente para o paciente. No caso de uma ECMO respiratória, para fazer um bypass do pulmão, ela volta para uma outra veia, e no caso de uma assistência circulatória com coração e pulmão bypassados, ela volta numa artéria do paciente, normalmente a artéria femoral, mas pode ser feita direto na aorta ou, eventualmente, até por dentro do ventrículo. E nisso é feita a troca na membrana do oxigênio, e isso faz com que a ECMO consiga fazer tanto o papel do pulmão, como um pulmão artificial, ou com o papel do coração, e nesse caso ela faz o papel tanto do pulmão quanto do coração juntos. As indicações, principais indicações mesmo, são uma insuficiência cardíaca aguda, crônica, um choque cardiogênico, ou uma insuficiência pulmonar, ou por trauma, ou por infecção, ou alguma coisa que comprometa o pulmão, a ponto dele não conseguir mais oxigenar o sangue. O médico, né? A gente começou com a máquina, agora o médico. E o médico especialista em ECMO, em assistência circulatória, ele sempre recebe uma batata quente. Ele é chamado quando tem um paciente muito grave no CTI, o paciente morrendo e que os tratamentos clínicos não conseguiram o efeito desejado e não tem mais o que fazer por esse doente, então é chamado o médico para tentar resolver com o implante de uma máquina, de uma assistência circulatória, ou no caso, para fazer o papel do pulmão artificial. E normalmente esses pacientes são muito graves, a família está muito preocupada com o parente que está prestes a morrer, e você fica pronto para fazer o implante dessa máquina, que não é uma máquina tão simples, precisa de controle, e para isso você entra no avião. Quando você implanta essa máquina, é como se entrasse num cockpit de um avião, você tem vários botões, vários números para analisar, e você tem que ficar com ela o tempo todo, não dá para você sumir, só implantar a máquina e sumir, deixando a máquina sozinha trabalhando, porque é uma máquina que pode ter alguns problemas, tanto clínicos quanto os técnicos da própria máquina, então não precisa um médico estar 24 horas do lado dela, um especialista, mas tem que ter uma equipe treinada 24 horas presente no local para qualquer problema, porque a ECMO sempre dá problema, né? Isso aqui é uma aula tradicional de quem trabalha com ECMO. Esses são só os 2 primeiros slides. Na verdade, essa aula tem 51 slides só falando do que pode dar errado na ECMO. E o segundo slide é que vai dar errado, e principalmente no momento pior, é quando vão dar os problemas. Então, você tem que estar preparado para fazer isso. E na relação médico-paciente, que quase não tem, né, porque você, quando chega, o doente está quase sempre entubado, você não consegue comunicar com o doente, você faz muito com a família. Então, isso tem que ser bem passado para os familiares, para eles terem uma ideia muito grande do que é e dos riscos
que a gente vai assumir com esse tipo de tratamento. É muito engraçado que quando a gente coloca os pacientes em ECMO, e quando volta depois que eles saíram de ECMO para conversar com eles não têm a menor ideia quem você é. Então, porque eles não viram você trabalhando durante o atendimento. Então, você tem que sentar, conversar, explicar para eles. Normalmente, os familiares adoram você, porque você está lá todo dia, toda hora vendo. Os técnicos especialistas que ficam lá 24 horas, eles acabam ficando muito próximos das famílias, sabem das histórias tanto do próprio paciente, como de histórias de familiares do paciente que não estão lá no momento. Então, acaba formando uma ligação muito boa com os familiares, mas com o paciente não tem essa relação. Então, ela é construída depois, quando o doente já acorda, e que você vai falar para ele que ele ficou ligado a uma máquina, fazendo esse processo todo de melhora. E isso já é difícil com o doente. Aí você imagina quando as coisas complicam e ficam 4 máquinas ligadas, como aqui nesse um período num outro hospital que eu trabalhava, que ficava com vários riscos e vários doentes, tudo acoplado ao mesmo tempo. Isso tudo para tratar o nosso paciente. Na verdade, a ECMO não trata, né? A ECMO, ela dá tempo para o doente se recuperar, para a gente fazer os outros tratamentos que precisam para ele se recuperar. Então, ele é um ganhador de tempo. Então, num pulmão ruim, a gente ganha tempo para esse pulmão se recuperar. No coração ruim, a gente ganha tempo ou para o coração se recuperar, ou para ele ser transplantado, ou para fazer um implante de um coração artificial, por exemplo. Então, juntando o paciente com a nossa máquina, nós temos o paciente conectado à ECMO, uma ECMO como sendo uma extensão desse paciente. E a ECMO vai para onde o paciente for. Pode ser na maca, a ECMO vai ter que ir junto, grudado com ele. Pode ser para tomografia, a ECMO vai junto também. Pode fazer um passeio de ambulância, ela vai junto. Ou, eventualmente, até mesmo no avião, a ECMO tem que ir junto, como se fosse realmente uma extensão do paciente, fazendo com que se torne um paciente e a máquina uma coisa só. E tem estudos agora tentando ver o grau de relação entre a aceitação da máquina e os desfechos do paciente. Então, pacientes que rejeitam a máquina, né, o coração artificial, nesse caso, eles têm um resultado pior, com maiores complicações do que os que aceitam, tocam a vida bem. E a gente pode ver, por exemplo, aqui nessas 2 imagens, estão 2 pacientes meus que colocaram coração artificial. Um acordou sem saber que ia colocar a máquina, né? Na verdade, ele infartou. Decorrente disso, ele entrou em ECMO, depois foi para um coração artificial e acordou. Quando acordou, estava ligado a um coração artificial, acordando agitado e demorando para aceitar isso. Esse paciente até falou uma vez que ia pegar uma tesoura e ia cortar os tubos, as linhas, né? Mas depois acabou aceitando e ficou bem. E esse é um outro paciente que acabou virando amigo, e esse já veio um paciente que é de consultório, que já veio com uma conversa antes, que ele já foi para o implante de coração artificial de forma eletiva. Então, é um paciente que sempre aceitou a máquina, ficou muito bem, e acabou virando um grande amigo, porque ele ficou com essa máquina durante 6 anos, então estava sempre em contato com a gente. E acabou que ele veio falecer quando ele foi tirar a máquina, né? Ele estava bem acostumado com a máquina, bem adaptado. E aí, quando ele foi fazer o transplante, porque ele ia fazer 70 anos e ficou com medo depois do transplante, como o transplante tem um deadline de 70 anos, ficou com medo de perder essa oportunidade, ele resolveu fazer o transplante e acabou morrendo de complicações do transplante. Isso tudo, né, que a gente faz do implante da ECMO, as partes emocionais, tanta ligação com o paciente, tanta relação, acaba você ficando muito próximo do paciente nesse momento muito crítico. E como a ECMO é uma extensão do paciente, a gente tem que, até na fé, no final, deixar a ECMO recebendo uma fitinha de Nossa Senhora de Nazaré. Como ela é uma extensão do paciente, ela também pode receber uma benção para tentar um resultado melhor. Muito obrigado. Muito bom, Bruno. Queria parabenizar aí os 3 palestrantes pelas excelentes apresentações, né, mostrando que a tecnologia, os aplicativos, os recursos de inteligência artificial
realmente nos auxiliam, né, no diagnóstico, tratamento, segmento do paciente, mas principalmente pelos questionamentos que vocês levantaram, né, de como interagir com o paciente, como o Ives também colocou, da possibilidade desses dispositivos de machine learning, de deep learning, interferirem na nossa conduta médica, o que o Diego colocou também, né, o recurso que o médico pode estar sendo aferido e o que isso vai representar ali na ponta, se isso vai ser um recurso para o bem, para aprimorar a habilidade do médico, se vai ser um recurso para o mal, né, para selecionar colegas, e o que o Bruno colocou agora também de forma brilhante, esse lado em relação à ECMO, que é realmente uma extensão do paciente, e que no momento que a gente indica e entra na ECMO, o Bruno sabe, a gente não tem final, não sabe como vai ser essa evolução, como é que vai ser o final. É sempre uma surpresa. Então, eu queria abrir aí para discussão. Quem quiser começar a comentar, não sei se a Analice já quer começar. Obrigada, Olga. Eu queria parabenizar todo mundo. Eu confesso a vocês que eu não conhecia direito ECMO e todos os processos que foram falados aqui, cirurgia robótica. Eu não tenho uma intimidade, mas eu queria parabenizar a escolha dos colegas, porque deu uma visão muito ampla em vários aspectos, né, de como a máquina pode ser uma extensão do médico, efetivamente. Foi a minha sensação. A cirurgia robótica é realmente uma extensão da mão, né? Mas a ECMO também é como se fossem pequenas próteses que a gente consegue, né? Assim, a cirurgia robótica é uma prótese da mão, a inteligência artificial passa a ser uma prótese do cérebro, de alguma maneira, e a ECMO é uma prótese de pulmão e de coração, né? Então, acho que foi muito interessante a gente poder ver, e fico muito empolgada de poder ver como que a tecnologia está conseguindo auxiliar. A única questão é até que ponto, é uma coisa que eu conversei com vocês todos anteriormente, até que ponto a máquina pode mandar no homem em algum momento, né? E eu queria lançar essa pergunta para todo mundo. Eu acho que a escolha do filme do Charlie Chaplin, de 1936, levanta a questão. Aquilo era uma máquina para que os empregados não perdessem tempo em almoçar. E da tradição judaica e católica, a comida, sem dúvida nenhuma, é o momento mais importante que a gente tem. É um momento magnífico. E o jejum também o é. Então, é o paradoxo, eu acho que essa é a beleza da vida, né? Os polos, né? O neutro é muito ruim. O importante é o polo positivo e o polo negativo, mas a gente tem que ter um fio terra. E eu acho que quando fala na máquina, e o Bruno deu a mensagem final, foi aquela pequena fitinha, que pode existir de outras maneiras. É muito assim gratificante ver que uma visão que muita gente tem de hostilidade da máquina, como a máquina fosse substituir o homem. E esses três personagens, que não foram médicos que falaram, foram personagens, eles conseguiram mostrar um retrato de uma dimensão que eu confesso que eu não imaginava que ia ser tão bela. Parabéns. Também gostei muito. Lorraine? Opa, estou aqui. Parabéns aos três. Maravilhoso, realmente, a gente poder adentrar em tanta tecnologia, né? Mas eu tenho a impressão, mesmo tentando enxergar pelo foco mais humanista, que a tecnologia ela é realmente uma grande aliada, né? E o homem ele comanda tudo. E como o Bruno colocou no último slide, adorei aquela fitinha. Eu gosto de fotografia, eu estou sempre fotografando à beira do leito dos pacientes e tem alguma demonstração de fé, de crença, e eu achei o máximo, né? Então isso mostra que a tecnologia, a máquina, ela está do nosso lado, ela não está contra nós. Foi muito bom.
Gostei muito da apresentação. Luiz Roberto Londres. Eu ia fazer um comentário, que é um slide que eu apresento sempre quando eu falo nesse assunto. O assunto é perfeito. Como se diz, cada vez mais nós vemos que a informática então é incrível. Você digita 3 ou 4 letras e o Google acha o que você está procurando, né? Imediatamente. Mas um slide que eu tenho, que eu sempre faço uma palestra, eu mostro, diz o seguinte: este aparelho não tem cérebro, use o seu. Então é muito importante, quando ela perguntou se ficava refém ou não, ele não ficar refém, ele utilizar a máquina cada vez mais, não tem a menor dúvida. Ainda mais com essas eletrônicas todas, cada vez mais a máquina vai ser importante. Agora, o raciocínio clínico, sem dúvida, é em primeiro lugar. Outras figuras que eu mostro sempre são slides que são edições de ótica. Eu mostro a figura. Quem é? Esse é o Albert Einstein. Aí quem está lá atrás dá uma risada. Que isso? É Marilyn Monroe. Mas é verdade. Procurem lá no Google, Albert Einstein, Marilyn Monroe. Vocês vão ver que de perto é o Einstein, de longe é Marilyn. Então, só para ver como é que é aquilo que o Nelson Rodrigues falava, os idiotas da objetividade. A própria objetividade tem que ser interpretada pela pessoa, né? É mesmo. Então, essa coisa mas foi muito importante e cada vez mais eu vejo. Quando me formei, era o raio-x simples, a radioscopia, o eletrocardiograma e os exames de laboratório, né? Então, era isso. E você tinha que cada vez mais ter o seu raciocínio. E eu sempre lembro também que como isso, em situações muito especiais, me levaram a acertar diagnósticos, não em função de alguma coisa que eu via, mas alguma coisa que eu interpretava, e principalmente da anamnese clínica. Pois é, doutor Londres, esse relato é muito importante para os jovens médicos, né, para a formação médica, que vê essa tecnologia toda e fica tão envaidecido com a tecnologia, né? Mas a gente não pode esquecer do outro lado, né? Não, como eu disse, não tem cérebro, use o seu. Obrigada, doutor Londres. Nada. Deixa eu provocar um pouquinho o Diego. Diego, quando é que você diz, você está pronto, use a máquina? Esse é um desafio. Outra pergunta para Bruno. Como é que foi a sensação, e você teve essa sensação, de botar um colega nosso numa máquina? E, por fim, Ives, o volume de informação, qual é a capacidade humana de resolver tantos dados? São 3 perguntas para esses 3 brilhantes palestrantes. O tempo está se esgotando, 1 minuto para cada um. Diego, começa. Quando é que você libera o cirurgião? Você está pronto, meu filho. Vá e vença. Pois é, Guarich, pergunta difícil. A gente, quando vai treinar o residente, você tem um tempo, né? O residente vai ficar durante 3 anos ali dentro, vai cumprir as etapas e vai sair. Quando eu estou fazendo uma preceptoria de um colega, nós somos pares. Então, na verdade, é um colega que tem a mesma formação que eu, já está pronto para operar. Eu estou apenas auxiliando ele numa máquina, na utilização da máquina. E nos faltam dados objetivos para isso. Talvez a inteligência artificial possa contribuir demais, possa nos dizer qual é o momento que aquele colega aprendeu a dominar todas as questões de interação com as pinças, uso de energia, etc., e ele esteja pronto para usar a máquina. Como o professor Londres falou muito bem, o cérebro é nosso, a gente comanda. Então, sempre que me perguntam qual é o limite da cirurgia robótica, eu respondo: a cirurgia robótica não tem que ter limite. O limite é o que o cirurgião pode fazer de forma individual, auxiliado pelo robô. Porque se entregarem um carro de Fórmula 1 na minha mão, eu vou fazer uma volta em 5 minutos. Então, assim, o Bruno é um especialista em ECMO e executa aquilo muito bem. Talvez na mão dele, um robô possa permitir que ele coloque um catéter na aorta de forma mais rápida do que uma cirurgia aberta. Mas antes disso, o Bruno botou centenas de catéteres na aorta. Ele aprendeu a fazer isso. Ele é um exímio cirurgião cardíaco. Então, assim, o limite eu acho que ele é nosso, ele é individual. O cérebro é nosso e a máquina vem a nos auxiliar. Passei do meu minuto, desculpa. Vai lá, Bruno. Perfeito. Bruno, e aí, Bruno? Já chorou muito, Bruno? Como é que é chorar, Bruno? Conta pra gente. Então, mas foi esse momento que o Guarich falou,
é de um colega muito próximo nosso que precisou entrar em ECMO, né? E eu sabia que ele estava internado, sabia que ele ia ser entubado, mas não achei naquele momento que ele ia precisar ser em ECMO, assim, no dia. E aí era de tarde, eu acho, mais ou menos, e aí eu recebi a ligação do médico que estava cuidando dele. Na hora que tocou o telefone, eu já senti, já meio que gelei, e aí falei com o médico, aí eu falei, Charles? Aí ele falou, Aí eu fui direto, assim, a gente não falou nem muita outra coisa, foi mais, eu sabia, assim, qual era a gravidade, e a gente foi e colocou. Na hora, eu faço isso um pouco na cirurgia também, eu acabo focando, depois que eu coloco os campos, eu foco muito no coração. Assim como eu boto os campos, eu foco muito no racional do procedimento, para tentar evitar com essas coisas. Mas depois, à noite, eu me lembro que eu não dormi bem no dia, ficava pensando, e quando alguém me perguntava, e aí, se nosso amigo, nosso colega vai sair, eu falava, não, ele não vai sair, ele tem que sair. Então, é uma coisa que realmente acaba emocionando você no processo, certeza. Mas que na hora a gente tem que tentar ao máximo separar um pouco isso. E o Charles está muito bem de saúde e ficou mais magro por causa disso. Não, já recuperou tudo. Já recuperou, ele não quis ficar magrinho. Não. Ives, e aí, como é que a gente faz com excesso qual é a capacidade de processamento do cérebro? Como é que você vê em termos de ensino? Como é que a gente pode ensinar os nossos médicos? Porque na pilotagem tem isso, muita informação que o piloto às vezes tem, ele processa mal. Então ele delega ao computador de bordo algumas coisas. Por isso que o avião da Air France caiu. Ele delegou. Eu queria saber como é que você vê isso, principalmente em relação ao ensino. Guarish, teve um ponto interessante que o professor Londres estava falando, né, quando essas novas tecnologias aparecem, e no caso da inteligência artificial, isso aconteceu um pouco, quando o FDA aprovou pela primeira vez esse dispositivo para retinopatia diabética, teve um conjunto de pessoas que pensou que, a oftalmologia agora vai ser substituída pela inteligência artificial. Na verdade, a grande preocupação das pessoas relacionadas à saúde pública, na verdade, uma explosão de busca ao oftalmologista, porque o médico da atenção primária ia ter acesso a esse dispositivo e ia encaminhar muito mais pacientes com retinopatia diabética, né? Essa, na verdade, foi a preocupação quando esse dispositivo foi implementado. Então, quando essas tecnologias novas chegam, na verdade, aparecem novos desafios, né? E muitas vezes esses novos desafios vão acabar fazendo com que a gente se aperfeiçoe e ganhe novas habilidades para lidar com elas, né? A quantidade de dados que a gente tem, ela tem se expandido de maneira exponencial. O dado por si não nos informa tanta coisa, mas quando a gente acopla esses modelos de inteligência artificial, aí eles conseguem identificar padrões, que às vezes fica mais difícil para o ser humano, como o Bruno estava colocando, o Diego estava colocando na apresentação dele, de tomar algumas condutas ali, e de repente o olhar, entre aspas, do modelo de inteligência artificial pudesse precisar de maneira mais objetiva. Então, eu acho que no ensino do futuro, a gente vai ter que aprender a lidar com as decisões desses algoritmos de inteligência artificial, em cima desses dados, e utilizá-los como um instrumento a mais. Assim como a ressonância, a tomografia surgiu, a gente usou um instrumento a mais dentro de, digamos assim, de um conjunto de tecnologias, de exames que a gente tem dentro do escopo da atenção que o médico pode dar ao paciente, né? A anamnese e o raciocínio clínico continua na moda. Na minha percepção, a questão da relação médico-paciente, ela vai ser uma habilidade cada vez mais solicitada, determinados cuidados com o paciente. Olga. E a máquina continua sendo um instrumento nas nossas mãos, né? Para o paciente, continua sendo um instrumento. Eu acho que nunca, Analice, ela vai justamente ocupar esse lugar. Como o Dr. Londres falou, o cérebro é nosso. Então, é saber utilizar justamente a máquina em prol do que a gente está sempre procurando, o melhor, o bem-estar para o paciente. E eu acho que o difícil, às vezes, é a gente achar esse equilíbrio.
Até onde a gente vai insistir com a máquina, ou já é o momento da gente realmente parar, né? Na minha área, arritmia, então, os pacientes ficam totalmente dependentes de um dispositivo que é um marca-passo. E o marca-passo não pode falhar, porque ele depende 100% daquela estimulação ventricular. Então, tudo isso gera uma ansiedade grande, e da parte nossa, esse acompanhamento regular e transmitir essa segurança, mas está sempre checando a máquina. Curi, você está caladinho aí. Fala um pouco pra gente. Eu estou bebendo da sabedoria de vocês, achei ótimo. Agora, o que não pode é a máquina ficar independente, né? Como foi eu dormi no espaço, né? Ela vai ser um problema, né? Isso é interessante, que o nome é HAL, né? Que é exatamente o que vem antes da IBM. HIABLM. Essa é a história que está por trás do HAL. Então, eu acho que a coisa fantástica, que ficou muito clara. Lorraine, obrigado. Analice, Curi, querida Olga. Eu estou muito emocionado. Realmente foi uma coisa assim, muito bonita que a gente viu. Eu acho que a gente vai dormir. Só para lembrar uma coisa que o Bruno falou. Ele não dormiu bem. Isso. Cirurgião que opera muito não dorme. Eu gravei isso, Guarich. Ficou gravado aqui. Cirurgião que opera muito não dorme. E tem uma frase também na polícia, eu trabalhei alguns anos lá com o pessoal do BOP, as coisas que eles mais apreciavam, que eles ouviam o primeiro tiro. Quando eles ouviam o primeiro tiro, eles já sabiam, primeiro, que eles estavam vivos, que eles não tinham morrido. E tá na frase do Bruno também, que quando as coisas vão dar errada no pior momento. E no pior momento é que a gente tem que estar emocionalmente preparado para se reinventar. Então, o treinamento de humanidades, empatia, ajuda de profissionais da saúde mental, por os profissionais que realmente estão sob pressão, o estresse pós-traumático que nós vivemos é fundamental. Eu acho que nós temos que encerrar agora. Coque, por favor. Claro, professor. Olha, eu queria agradecer o convite, a Lorraine mandou o convite para a gente, foi muito obrigado. Queria cumprimentar os palestrantes, quem organizou isso, realmente foi fantástico, né? Eu sou radiologista e quero dizer para vocês, aproveitar a oportunidade, que o Londres, ele é o cara mais admirável que eu conheço. Ele é um sujeito totalmente, absolutamente, sou fã dele. Eu também. Todas as vezes que ele fala, eu me recordo de que a radiologia convencional, o raio-x convencional, ele muito bem feito, né? Ele faz diagnósticos fantásticos. Ontem, a gente recebeu um pedido assim, tomografia em PA e perfil, quer dizer, o cara que pediu isso, sabe, é de uma cretinice absurda, né? Tomografia, e não sem indicação, a indicação dele parecia um pão de açúcar, assim, ele fez um risco, botou tomografia em PA e perfil, que está sendo falado, quer dizer, com uma tecnologia, né? A gente pensa assim, grupos de médicos que têm consciência do que estão fazendo, do que fazem, não é? Sentido de ensinar os meninos que estão aprendendo medicina. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade, o privilégio de ter participado com vocês. Obrigada, período professor. da noite aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Mesmo. Um abraço para todos. Obrigada, Ailton. Gente, então, boa noite, tá? Boa noite a todos. Vocês, tá? E lembre-se da fitinha de Bonfim, que ela faz muito bem, entendeu? Tá? Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré. O Beneditino aqui, ex-aluno do São Bento, fez essa falha grave, entendeu? Mas domingo eu vou à missa e vou me redimir. Abraço para todos vocês. Abraço. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, um beijo. Obrigada.